Oi, eu tenho recebido algumas perguntas ultimamente sobre pólipos endometriais. Na realidade, o pólipo endometrial ele é uma patologia, ele é uma alteração que surge em decorrência de uma dominância do estrogênio. Estrogênio é o hormônio que domina na primeira fase do ciclo, enquanto que após a ovulação, ele também permanece, só que há a ação da progesterona que se contrapõe a ele próprio. Dessa forma, existe um equilíbrio. O que significa dizer que as mulheres que não ovulam todos os meses, e a maioria não ovula exatamente todo mês após mês, mas ovula grande parte dos meses. Mas existe um grupo de mulheres que passa meses inteiros sem menstruar, e a menstruação é uma decorrência natural da ovulação. Então, em outras palavras, aquela paciente que menstrua em intervalos regulares pode ter a certeza, clinicamente falando, que ela ovulou, porque é a produção da progesterona que confere essa semelhança de um ciclo para o outro, aquelas mulheres que têm data certa para menstruar. Então, essa condição ou essas condições aonde não há ovulação todos os meses é que surgem patologias como endometriose, miomatose uterina, adenomiose e, obviamente, o pólipo endometrial. Na realidade, são pequenas porções do endométrio que se destacam, ou melhor, saem do endométrio, que é essa camada que descama sobre a forma de menstruação todos os meses, e o nome pólipo significa que ele é ligado ao restante por um pequeno pedículo, em outras palavras, isso é o pólipo. O contrário do pólipo, ou seja, sem pedículo, seria o céssio. Então vejam bem, na realidade, tudo aquilo que estimula o endométrio, portanto o estrogênio, vai estimular, quando de forma excessiva e prolongada, sem a contrapartida da progesterona, vai estimular o endométrio, onde podem surgir pólipos, miomas, que têm o mesmo significado clínico. Então, minha gente, o excesso de hormônio feminino, o excesso de estrogênio, sejam por condições onde há ausência da ovulação, ou uma alimentação onde, por exemplo, no frango, geralmente adquirido em supermercado, que tem um alto teor de hormônios femininos, ou o próprio uso da soja, que apresenta o que se chama de fitoestrógeno, que é o estrogênio não animal, porém vegetal, mas que preenche alguns receptores que pode fazer com que haja essa ação hormonal que é indesejada. Então vocês já entenderam que o pólipo é uma área que prolifera, tá? À semelhança do endométrio, só que fora dele, ligado ao endométrio por um pequeno pedículo. Daí o nome pólipo, ok? Então, o que nós temos que fazer? Evitar que haja dominância estrogênica. De que forma? Ou há ovulação todos os meses, ou a gente administra o hormônio, que é a própria progesterona, que caracteriza a segunda fase do ciclo. Dessa forma, a gente impede que haja a produção excessiva do endométrio. Ou dispomos hoje do que chamamos de SIL, que são sistemas de liberação intrauterina de progestógenos, no caso levonorgestrel, por exemplo, que a gente implanta no próprio útero e ele já tem uma ação fantástica por contiguidade, ou seja, ele está dentro do útero. Em torno de 80% a 90% do que ele libera fica com a ação tão somente dentro do útero, sobrando de 5% a 15% em média para poder cair na corrente circulatória e desenvolver ações que a gente não tem interesse. A gente tem interesse na ação dentro do útero, seja pelo mioma, seja pelo pólipo, tá? Seja pela adenomiose. Ok?